Olá, amigos das TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, de Ipatinga, Nova Lima, Sete Lagoas e Uberaba. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente, um programa no qual sempre trazemos aqui pessoas ilustres dos mais diversos segmentos para conversarmos sobre assuntos de real interesse da coletividade. O nosso convidado de hoje é um promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, o doutor Enéas Xavier Gomes. Seja bem-vindo, doutor Enéas. Obrigado, Didi. Agradeço pelo convite. O doutor Enéas é atualmente vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, aliás, uma associação parceira da TVC há muitos anos que aqui nós produzíamos e veiculávamos um programa dos melhores da casa, o programa A Voz do Ministério Público, que era o programa da Associação Mineira do Ministério Público. Momentaneamente, o programa está paralisado, mas nós esperamos que ele retorne, porque temos recebido aí muitas reclamações aí de telespectadores. Cadê o programa do Ministério Público? Cadê a voz do Ministério Público? Eles se calaram porque não, nunca. Ministério Público, principalmente o Ministério Público de Minas, jamais se cala quando há necessidade de que sua voz seja ouvida. O doutor Enéas é ex-promotor de justiça do Estado da Bahia. Olha, o senhor foi promotor na Bahia? Tive esse privilégio, né, de ser Olha, está falando aqui com um baiano, baianeiro, baiano de nascimento, criado com muito gosto aqui no Estado de Minas. Você foi promotor aonde? Fui promotor em Itapebi e depois em Santa Cruz, Cabrália. Olha só, em Santa Cruz de Cabrália, que maravilha, né? Privilegiou Minas Gerais, deixar aqueles sul da Bahia, aqueles mar baiano, né? Aquelas plagas por Minas Gerais, isso é motivo de orgulho para os mineiros. O doutor Enéas é mestre em Teoria Geral do Delito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorando em Direito Penal Contemporâneo pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor de Direito Processual Penal na Universidade de Itaúna. Pois bem, é uma satisfação muito grande, eu já antecipo nossos agradecimentos por a sua presença aqui no nosso programa e gostaria para que os nossos telespectadores conhecessem um pouco mais o promotor com quem nós vamos conversar, que o senhor falasse um pouco sobre sua carreira, de onde você veio, onde nasceu, quais comarcas já passou. Aqui na Bahia nós já sabemos, em Minas Gerais. Primeiro registrar, Didi, o meu agradecimento e a satisfação com o convite, a satisfação da Associação Mineira, do Ministério Público, em estar aqui com vocês, estar aqui neste programa que é uma referência para todos nós. Eu, na verdade, sou promotor de justiça no Estado de Minas Gerais, fui promotor de justiça no Estado da Bahia, iniciei minha carreira em Minas Gerais sendo promotor um tempo em Belo Horizonte, na Auditoria Militar, e depois eu fui promotor em Diamantina, onde fiquei 4 anos e meio. A cidade me traz muitas saudades e boas lembranças. De lá fui para Itaúna, que é próximo a Belo Horizonte, onde também fiquei cerca de 4 anos, e agora vim para a Associação Mineira do Ministério Público na posição de vice-presidente. Vamos falar agora do que está da atuação principal do Ministério Público de Minas Gerais ou da associação. Primeiro, como está a associação? Parece que não houve disputa nessas últimas eleições, clima de cordialidade. Né? Nós tivemos uma eleição que veio de um certo consenso dentro da classe, de que era o momento de nós termos uma mudança na associação, mas obviamente preservando a história antiga de velhas lideranças que são muito importantes na vida associativa, na vida ministerial. Então nós fizemos uma chapa em que há novos colegas, colegas
com um tempo menor de carreira e mesclando com colegas mais experientes. Então, disso surgiu uma chapa, um consenso. Nós não tivemos, de fato, disputa esse ano na associação, o que é bom para a gente ter um pouco de serenidade e união institucional, que também é uma coisa importante. Claro. Você, me permite chamar de você, Claro. senão eu vou te envelhecer. Eu sou Não, mais velho claro. que você, né? Ou, senão daqui a pouco estou te chamando de excelência aí. Não, você... Você tem uma... eu Cara vou tirar de menino, né? essa jovialidade sua. Você, na carreira, você ainda é promotor do interior? Isso, eu sou promotor em Itaúna. Itaúna? É, isso. Olha aí, interessante. Não me lembro, eu sou membro da Associação da MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Eu não me lembro de vice-presidente, igual tem na AMP, que é titular de comarca do interior. Antigamente, na nossa associação, só poderia ser presidente, era desembargador. Hoje não, né? Ainda que seja virtual, mas vir do interior, isso é uma boa coisa, realmente, a democratização dentro da instituição. Até para a gente trazer um pouco da experiência do interior para a Correto. vida associativa, para a diretoria da associação. Tudo bem, e o que é que a associação anda fazendo atualmente eu sei que está numa atuação muito grande aí, a defesa do meio ambiente, todo dia a gente tem notícia de providências tomadas pelo Ministério Público com relação ao desastre de Mariana. Vamos falar um pouco sobre essa campanha Mar de Lama Nunca Mais, lançada pela associação em parceria com a Calma. Isso, é. Bom, eu te agradeço pela pergunta, até porque essa é uma campanha que eu diria que ela não é uma campanha só da Associação Mineira do Ministério Público, ela é uma campanha institucional, mas é uma campanha muito mais da sociedade civil. Porque nós tivemos em Minas Gerais, o senhor sabe melhor do que eu, a maior tragédia ambiental que nós já tivemos, talvez, no nosso país. E isso nos traz muitas reflexões para que nós não possamos, no futuro, sermos vítimas novamente de outras tragédias como essa. Então, a Associação Mineira do Ministério Público, em conjunto com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias do Meio Ambiente, lançou na última quinta-feira, em Belo Horizonte, esta campanha Mar de Lamas Nunca Mais. A ideia é um projeto de iniciativa popular, em que a gente pretende trazer ali, em seus diversos artigos deste projeto, uma série de medidas que teriam como única finalidade evitar que nós tenhamos no nosso estado novas tragédias como esta que ocorreu recentemente em Mariana. Isso é a ideia central da campanha. Essa campanha, como eu disse para o senhor, ela nasce de uma inquietação da sociedade civil, das ONGs ambientais, de todos aqueles que têm uma preocupação com o meio ambiente também, por que não, obviamente, com a vida humana, já que essa tragédia ela é uma tragédia socioambiental, ela tem um cunho social muito grande, enfim. E dentro dessa questão, esse projeto de lei ele é um projeto feito não só por promotores de justiça, ele é um projeto feito por geólogos, por arquitetos, por biólogos, por engenheiros, enfim. E ali estão elencadas todas aquelas medidas que nós entendemos que seriam necessárias e suficientes para que nós possamos evitar tragédias como essa que ocorreu recentemente. Um registro importante é que esse projeto nasce da experiência de Mariana e de todos aqueles promotores que atuaram naquele processo. Então, todos os promotores que atuaram no processo de Mariana perceberam ali quais as falhas da nossa legislação estadual e aquilo que seria interessante que nós tivéssemos como legislação protetiva no nosso estado. Daí nasceu a iniciativa do projeto. Esse projeto de lei, para evitar tragédias semelhantes, ele já está em tramitação na Assembleia Legislativa, tem chance de ser aprovado? Na verdade, o projeto ele ainda não está em tramitação na Assembleia Legislativa. É um projeto de iniciativa popular, então nós estamos na fase de coletarmos assinaturas. Por isso que é importante que todos aqueles que... Agradeço pelo convite. O doutor Denéas... Para participar, para que assinem, né, o projeto de lei e também colham assinaturas com outras pessoas, com as pessoas que você tem um grau de proximidade, ou então nos nossos meios sociais, sejam nos clubes, nas igrejas, etc. Porque nós temos um projeto muito bom em termos qualitativos. Como eu dizia, foi um projeto feito por diversos especialistas de todas as áreas.
O que nós precisamos agora é nós termos um projeto também substancial do ponto de vista quantitativo. Por isso a importância de um maior número de assinaturas. Na verdade, nós precisamos, para um projeto de iniciativa popular em Minas Gerais, de 10 mil assinaturas. A nossa intenção é recolhermos um número muito maior de assinaturas para que a gente apresente para a Assembleia um projeto com um forte apoio popular, né? E lá, certamente, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, como faz via de regra, saberá, obviamente, trabalhar ali o projeto e responder ali aos anseios ali das demandas ambientais e sociais constantes neste projeto. É um projeto que na verdade, ele tem como cunho, como eu dizia, preventivo. A gente sabe que Minas Gerais, o próprio nome diz, é um estado minerário, né? E o que a gente quer, na verdade, é que nós possamos utilizar no nosso estado, para mineração, tecnologias mais avançadas. Então, não é um projeto que vá contra o interesse minerário, não é disso que se trata. É um projeto que a gente pretende trazer mais seguranças, né, nas barragens. Posso citar vários exemplos, né, que estão elencados neste projeto de lei, como, por exemplo, a exigência de uma caução para esse tipo de empreendimento, quer dizer, uma caução que vai garantir, caso ocorra ali um dano socioambiental, essa caução já traz para a sociedade uma segurança de que haverá ali o ressarcimento. Por exemplo, o impedimento de que essas barragens sejam construídas muito próximas à área populacional, questão de 10 quilômetros, dentro de um raio de 10 quilômetros, é uma questão importante. Questões importantes que é a oitiva da população, através, por exemplo, das audiências públicas. Então, é um projeto que ele elenca pontualmente questões que seriam importantes para a preservação da vida humana e do meio ambiente, sem descuidar, obviamente, da questão minerária, que é importante para o nosso estado. Então, é uma causa importantíssima que nós temos que abraçar. De início, posso te assegurar que a TV comunitária aqui está à disposição para qualquer informação a respeito deste projeto, dessa iniciativa, para qualquer debate, está à disposição da Associação Mineira do Ministério Público. E gostaríamos de convocar os nossos telespectadores a participarem desta campanha. O doutor Enéas Xavier vai nos explicar como que o cidadão pode aderir a essa campanha, contribuir para a aprovação desse projeto de lei. Isso. Esse projeto de lei, ele encontra-se no nosso site, www.ammp.org.br. No site você encontra o projeto de lei e as fichas para assinatura. Então, o cidadão pode entrar no site, imprime as fichas e faz a coleta de assinaturas no seu meio social. Além disso, nós teremos pontos de coletas, na verdade já temos, na Associação Mineira do Ministério Público, no Barro Preto, na Rua Timbiras, e em todas as promotorias do Estado. Nós vamos distribuir, haverá um ponto de coleta em cada uma das promotorias do nosso Estado. De forma que o cidadão pode levar as assinaturas para esses pontos e fazer a entrega ali das assinaturas ou assinar ali no local. Basta saber o número do CPF e ser eleitor no Estado de Minas Gerais. Então, vamos aderir a esse projeto de lei. É simples, pode ser feito através da internet, entrando no site da AMP. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos com nossa conversa com o promotor de justiça, Dr. Enéas Xavier Gomes, vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Continuem conosco, já voltaremos. Andréia Matos, Contabilidade, bom dia. Dona Andréia, vou transferir. Andréia falando. Oi, meu bem, tudo bem? Pois é, se você também trabalha por conta própria e sua renda depende só de você, é melhor contribuir com a Previdência Social. Assim você garante vários benefícios, como auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria e outros. Ligue 135 ou acesse o site e saiba como ter uma vida mais segura. Ministério da Previdência Social, Governo Federal. Retornamos com Gente que Gente, conversando hoje com o promotor de justiça de Itaúna, Dr. Enéas Xavier Gomes, que é vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público. E no primeiro bloco, nós falamos sobre um projeto
de lei, de iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais, juntamente com outros profissionais e outros órgãos, tentando regulamentar de uma melhor maneira a questão da mineração em nosso estado, para evitar tragédias como a tragédia de Mariana. Nós estamos pedindo, junto com o doutor Enéas, que o nosso público faça a sua adesão a esse projeto. Isso pode ser feito entrando no site da Associação Mineira do Ministério Público, que vai dar a sua adesão e vai contribuir para a aprovação desse projeto. O projeto não visa eliminar a atividade mineradora, que seria danosa, né? Mas evitar os males quando essa mineração não é feita essa mineração não é feita com as cautelas necessárias que protejam a população. A luta não é tão fácil não, viu, doutor? Porque o senhor bem sabe que os homens lá são fortes. Se colocarem muitas exigências, tem interesses multinacionais aí que podem barrar os melhores projetos. Não é? Não, o senhor tem toda a razão, mas é por isso que a gente confia, obviamente, na serenidade da Assembleia Legislativa, na sensibilidade, né, para saber analisar o projeto com a cautela devida e, obviamente, com um olhar voltado, em primeiro plano, para a vida humana e para a proteção ambiental. E como o senhor bem disse, o projeto, em momento algum, ele impede a mineração. E eu já disse isso, o nosso estado é essencialmente minerário, mas ele traz novas formas para que essas barragens sejam implementadas, novas medidas de segurança. Ele é um projeto eminentemente preventivo, né? Se nós analisarmos o nosso estado, nós temos aí cerca aí de pelo menos 450 barragens da natureza como as de Mariana, e cerca de pelo menos 35 em que não há ali uma segurança bem delimitada por enquanto, né? Nós não temos segurança nessas 35 barragens. Então, o que a gente quer evitar? Que no futuro esse cenário mude, que nós tenhamos todas as barragens com a segurança testada, e aí nós não temos problemas. A gente tem um estado minerário, a mineração que é importante, mas teremos o mais importante ainda, que é a segurança do cidadão, a vida humana, o meio ambiente preservado. A propósito, doutor, como é que está a situação hoje? Que parece que todo dia tem uma notícia não muito coincidente com a anterior, se a Samarco, se a Vale do Rio Doce depositou ou não depositou, se está garantindo que foi acordado com o Ministério Público para a salvaguarda das vítimas. Como é que está a situação hoje? Nós temos uma questão social, né, que tramita, inclusive, em Mariana, de uma apuração restrita ao âmbito de Mariana, mas também nós temos apurações em várias comarcas e, por conta disso, o Ministério Público tem uma força-tarefa na área ambiental para cuidar da questão. Existe a ideia de criar uma fundação para gerir esse recurso, mas eu não sei exatamente qual a posição dos promotores de meio ambiente em relação a essa questão, dado que eu não sou o promotor que atua nesse caso, né? Mas o que eu posso assegurar para aqueles que nos assistem é que há, inclusive, uma força-tarefa em que estão presentes ali os promotores de meio ambiente com maior experiência em nosso estado e que atuam ladeados ali com setores da sociedade civil e especialistas nas áreas para que a gente tenha ali uma minoração do dano, né? O que eu posso dizer é isso, né? O impacto foi ocasionado. E agora o papel do Ministério Público é minimizar esse dano e eu posso garantir que eles estão somando esforços junto com a sociedade civil para a gente minorar essa questão. E essa é a verdadeira função do Ministério Público, do conhecido promotor de justiça, que muita gente imagina que o promotor é só aquele que vai à júri e fazer uma acusação. Não, o promotor de justiça, o Ministério Público, é uma instituição fiscal da lei e de defesa da sociedade. Cada vez mais o Ministério Público tem agigantado esta luta em prol da sociedade. Falar um pouco sobre o senhor. Olha, o senhor, desculpa, falar sobre você. Há 3 anos você lançou um livro aí
questão penal? Como é que é o Isso, título? eu lancei um livro que o título era Do Consentimento no Homicídio, que era um livro de direito penal. Era um livro que aborda os casos em que a própria vítima consente na morte, de forma direta ou de forma indireta. Nós temos vários casos, poderia citar desde a Bíblia, Eutanásia, é isso? de eutanásia também, que é uma forma de consentimento indireto, em que o sujeito ele abre mão da vida. Então, nós temos vários casos, inclusive na Bíblia, episódio em que Saul pede a seu discípulo que o mate para evitar ser capturado pelos filisteus. Nós temos casos de suicídio coletivo, por exemplo, nós tivemos alguns casos nos Estados Unidos, tivemos casos no Peru, em que as pessoas se reúnem e fazem um suicídio coletivo. Nesses casos, há um consentimento do sujeito passivo, da vítima, na própria morte. E a questão discutida era essa, se aquele que mata o sujeito, o próprio titular do bem jurídico, abre mão da sua proteção, se aquele que o mata responderia pelo crime ou não, uma vez que o maior interessado, que é a vítima, ela mesma não teria necessidade, aos olhos dela, de proteção do direito penal, de proteção do Estado. É essa a discussão do meu trabalho. Olha, que interessante a análise da morte nesse sentido. A morte é um crime, né? O assassinato é um crime, mas a morte consentida, nos casos mencionados aqui, ou estudados pelo doutor Enéas, realmente me causa assim, até uma certa estranheza. Para mim, sinceramente, isso é novidade, tá? Esse negócio de pedir para matar, não, me mate de amor, aí é diferente. Aí é possível, você já está perdoado, eu já estou te perdoando pelo que você está me fazendo, mas a morte consentida, a não ser no caso da eutanásia, Bom, doutor, já que estamos conversando agora com um especialista em direito penal, eu gostaria de conhecer sua opinião a respeito desta nova decisão do Supremo. O Supremo recentemente inovou, mudou a jurisprudência, ou está criando uma nova jurisprudência, como é sabido por todos os lidadores do direito, até uma sentença final irrecorrível, aquela que não cabe mais recurso, o acusado, o réu, ele não cumpre pena. Pode até estar preso preventivamente e tal, mas ele não está em cumprimento de pena, enquanto houver recurso. E recurso pode ocorrer até no Supremo Tribunal Federal. E a gente que é da área diz que se a sentença não transitou em julgado, não há condenação definitiva, então não pode haver cumprimento de pena. O Supremo agora dá uma reviravolta nisso e admite o cumprimento de pena quando o processo foi julgado por um colegiado. Por exemplo, o juiz de primeira instância, juiz lá de Itaúna, julgou um réu, condenou, ele recorreu para o Tribunal de Justiça, está em grau de recurso. O tribunal confirmou aquela sentença, mas ainda caberia, eventualmente, recurso para o Supremo, para o STJ. Então, a sentença ainda não transitou em julgado. Mas, mesmo assim, o Supremo está admitindo agora o cumprimento dessa pena. Eu gostaria de conhecer sua opinião, infelizmente, finalizando o programa, porque uma coisa me preocupa. E se o acusado, que foi condenado em primeira instância, em segunda instância por um Tribunal de Justiça, recorre para o Supremo e depois é absolvido, e se ele já cumpriu 5, 10 anos de pena? Quer dizer, foi um inocente que foi por erro do judiciário, da justiça, que pagou uma pena irreparável. Vou responder, só esclarecer em relação ao meu livro, eu não defendo o consentimento no homicídio, na verdade. A minha posição é oposta, porque hoje há uma tendência... a favor da vida. Isso, hoje há uma tendência, sobretudo na Alemanha, em autores como, inclusive, Roxin e outros, que defendem a ideia de que a vida humana passa a ser disponível quando o próprio titular abre mão. Então, o meu trabalho é no sentido oposto. Eu acho que não é possível consentir na vida humana, até acho que a vida humana, ela em relação à liberdade, tem um valor maior, até porque se você priva
a liberdade, a vida humana continua. Se você dá uma primazia para a liberdade, a própria vida acaba e a própria liberdade acaba. Enfim. Muito bem. Mas Muito bom respondendo esclarecimento. agora a pergunta do senhor, olha, esse é um tema extremamente polêmico, a questão do cumprimento da pena. O Supremo, ele recupera um entendimento que ele tinha até então, porque o Supremo Tribunal Federal, até 2009, salvo engano, ele admitia o cumprimento da pena após a condenação em segundo grau. Em 2009, há uma mudança nesse entendimento e passa a exigir, para o início do cumprimento de pena, da execução da pena, o trânsito em julgado e que seja em último grau de recurso, que seria no Supremo, acaso houvesse recurso para lá. Esse entendimento, então, ele é modificado agora, recentemente, há cerca de 2 meses, em que retorna para o entendimento anterior, que era aquele em que basta uma condenação de segundo grau. Eu vou discordar do senhor, se o senhor vai me permitir, por inúmeras e esclarecidas razões. Primeiro que, e sei que esse tema é polêmico, inclusive dentro da comunidade jurídica. Primeiro que nós não encontramos paralelo nesse entendimento antigo do Supremo. A ideia do senhor, eu tenho o máximo respeito possível, mas nós não temos paralelo em nenhum país da legislação ocidental que eu tenha conhecimento. Na Alemanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, essa condenação é suficiente em segundo grau. A questão do risco de um julgamento, de um erro judiciário, ele vai permanecer, inclusive no entendimento anterior. O único risco zero é se nós não tivermos direito penal. Para que não tenhamos risco de erro judiciário, o direito penal não pode existir. Havendo direito penal, o risco vai existir. Então, no raciocínio do senhor, mesmo o Supremo, qual que é a relação do Supremo? O Supremo é o último a errar, né? Correto. Mas é possível que o Supremo erre também. Claro que há uma questão que você, de certa forma, diminui a possibilidade de recurso e, às vezes, você fica mais suscetível a erros judiciais. Mas se a gente for analisar no nosso estado, o número de erros é muito baixo. E o senhor vai dizer, não, mas basta um erro. E esse é um raciocínio muito radical, eu acredito. Porque se a gente for levar por esse raciocínio que basta um erro, nós não vamos poder prender ninguém, seja provisoriamente, seja por sentença transitada em julgado. Mas fato é, o que acontecia até então? E aí eu vou dar um exemplo só que eu acho que fica fácil para o telespectador entender. O sujeito comete um crime de homicídio. Ele, então, é levado a julgamento de um júri popular. Ele chega no julgamento do júri popular e ele é ali condenado. O sujeito, réu confesso, comete um crime, às vezes, na frente dos filhos, enfim, etc. O sujeito, então, é condenado no tribunal do júri. Ele sai solto do tribunal do júri. Ele sai e pode ir para o bar da esquina. Esse processo vai para o tribunal. Ele chega no tribunal, o réu confesso. Ele é condenado pelo tribunal. Ele sai solto, ele sai do tribunal pela segunda condenação e vai para o bar da esquina. Esse sujeito depois vai ao STJ e ele é condenado novamente no STJ. E ele sai do STJ solto e vai novamente para o bar da esquina. Esse sujeito então recorre para o Supremo Tribunal Federal. Ele é condenado no Supremo. O que ele faz? Vai novamente para o bar solto, porque ele vai entrar com embargos de declaração, aquele embargo não vai ser conhecido, ele vai entrar com outros embargos. Então a ideia do novo entendimento do Supremo é evitar situações como essa. E é claro, e a interpretação do Supremo é muito clara nesse sentido, em alguns casos haverá possibilidade, obviamente, daquele sujeito não ser preso até que haja o trânsito em julgado. Então não é uma decisão, que eu diria assim, não é uma decisão objetiva nesse sentido, como nada é objetivo no direito. Então o que eu acho que ela faz? Ela traz, de certa forma, mais segurança para a população, não obstante sejam pertinentes as questões que o senhor pontuou. Eu só acho que a posição que o Supremo estava adotando até então estava trazendo um dano social muito grande, né? Porque as pessoas, para ser condenadas, exigiam condenação transitada em julgado no último grau de jurisdição. E com uma outra questão que o senhor sabe tanto, né, tão bem quanto eu, que os recursos para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal, via de regra, são os recursos interpostos pela camada, pelo andar de cima da sociedade. Isso é que tem que ser mudado. Essa Isso, sistemática do direito, isso tem que acabar com esse tanto de recurso, realmente, que gera essa impunidade. A tentativa de reduzir a impunidade com essa nova orientação, o retorno à orientação antiga, tem esse objetivo. Possibilidade de erro, nós estamos de acordo. Primeiro, erro nem no céu vai deixar de existir. Agora, aqui não houve erro, aqui houve uma verdadeira aula, quer dizer, principalmente uma aula de direito ambiental. Vamos assinar
a petição aí do projeto de iniciativa do Ministério Público para evitar tragédias como a de Mariana. Doutor Daniel Xavier, digno promotor de justiça de Itaúna, vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Okay. Eu, em nome da Associação Mineira do Ministério Público, agradeço penhoradamente a você e, em especial, aos telespectadores, dizendo que a Associação Mineira do Ministério Público está à disposição de todos para qualquer questão de cunho social. Muito obrigado a todos pela atenção. Ok, e obrigado a vocês, telespectadores de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, Nova Lima, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. E até a próxima.